Olá, bem-vindos à nossa aula de ciências de hoje. Eu sou a professora Érica Guimarães e vamos à leitura do objeto de conhecimento da aula. Aula 14, objeto de conhecimento, ideias evolucionistas, detalhamento, teorias da especiação biológica, ecológica e morfológica. E vamos à nossa aula. Vocês já pararam para pensar como uma espécie surge? Aqui nós temos uma imagem que mostra uma árvore em que a gente chama de árvore da vida, por assim dizer, em que ela mostra as relações de parentesco evolutivo entre os diversos grupos de organismos que estão aqui representados. E o que significa? Como que essas diversas espécies ou essa grande variedade de organismos e de vida que nós percebemos ao nosso redor e que sabemos, né, da existência no nosso planeta, como que elas surgiram? A formação de novas espécies, conhecida como especiação, ocorre quando uma população ancestral ela se divide em dois ou mais grupos que se tornam reprodutivamente isolados, ou seja, que perdem a capacidade de se reproduzir e gerar descendentes férteis. É importante chamar a atenção para isso. Esse isolamento reprodutivo, ele pode acontecer através de um isolamento geográfico prévio. Quando esse isolamento reprodutivo, ele é ocasionado, então, por exemplo, pode ser o surgimento de uma montanha, pode ser um rio que separa esses organismos. Algum exemplo desses de barreiras geográficas, a gente chama de especiação alopátrica, quando ocorre através de um isolamento geográfico. Já na ausência de tal barreira, ou seja, não tem um fator geográfico representado, por exemplo, por uma montanha ou mesmo um rio, chamamos esse isolamento de especiação simpátrica, é a que vai ocorrer. Assim, com o tempo, diferenças genéticas elas vão se acumulando nessas populações que vão impedir que os grupos eles se reproduzam entre si, dando origem a novas espécies. Então, o que precisamos gravar é que o isolamento reprodutivo é o fator crucial para a especiação, que é o surgimento de novas espécies. Mas para começarmos a entender o que é a especiação, precisamos primeiro definir o conceito espécie que utilizaremos na aula de hoje. O conceito de espécie utilizado será o conceito biológico, onde uma espécie é um grupo de organismos que, no âmbito do conceito biológico, mais comum, que é o que utilizaremos, são aqueles capazes de cruzar real ou potencialmente entre si e gerar descendentes férteis. Então, o que precisa ficar claro é que não basta haver o cruzamento, eles precisam gerar descendentes férteis. Então, esse é o conceito que utilizaremos para a espécie na nossa aula de hoje sobre especiação, onde uma espécie é o grupo de organismos que apresentam características semelhantes e que podem se cruzar e produzir descendentes férteis. Na nossa imagem, nós trazemos algumas representações de grupos de animais, em sua maioria os vertebrados, que são aqueles que apresentam a notocorda, a coluna vertebral. Temos os mamíferos representados pela girafa, um rinoceronte, o leão. Temos um lobo representado, temos o grupo de aves representado pelo avestruz, uma ave, e também temos os répteis, sendo representado, então, pelo jacaré. E essa definição que utilizaremos, ela vai se basear justamente nessa capacidade de intercruzamento que eu falei para vocês, e não apenas na similaridade física em que esses organismos vão apresentar entre si, o que é um reflexo do compartilhamento de um pool
genético comum, ou seja, um conjunto genético comum que fazem com que eles apresentem essas características semelhantes, que sejam capazes de se reproduzir e de gerar, consequentemente, descendentes férteis. Mas existem sim outras definições para o conceito de espécie. Eu posso citar para vocês o conceito genético, que foca, por exemplo, no isolamento genético via o DNA, que é a nossa molécula que carrega a informação genética. Posso citar para vocês o conceito evolutivo, que por sua vez vai se basear em um histórico evolutivo compartilhado. Assim, o conceito de espécie, ele é fundamental para entender como a especiação, que é esse processo pelo qual as espécies mudam, podem, então, acontecer. E esse processo da especiação, como elas vão surgir, essas espécies, vai contribuir para qual fator principal? Para a biodiversidade. Então, esse processo de especiação explica como surgiu essa grande biodiversidade de vida que existe no nosso planeta. Vou citar para vocês. Espécies. Não é tão simples como parece. Temos, então, a representação de várias raças de cachorro, de cães domésticos. Todos esses exemplares, esses organismos, eles pertencem à mesma espécie que se chama Canis lupus familiaris. Então, apesar das diferenças físicas que os cachorros eles evidenciam entre as diferentes raças, todos pertencem à mesma espécie. Por quê? Porque eles são capazes de se reproduzir e os seus filhotes, eles são férteis, ou seja, são capazes de se reproduzir e continuar gerando descendentes férteis ao longo das gerações. Então, apesar das grandes diferenças físicas que vocês podem visualizar entre as raças, essas variações, elas foram criadas através do que a gente chama de seleção artificial, que foi realizada por nós, humanos. E ela foi realizada a partir de um ancestral lobo selvagem, que pertence, então, à espécie Canis lupus. Essas diferenças entre as raças, elas surgiram, então, devido a essa seleção artificial, onde os humanos eles cruzaram cães por características específicas, ou seja, aquelas características que eles tinham interesse que os filhotes apresentassem, eles realizavam então um cruzamento entre aqueles que apresentavam essa característica e assim, ao longo de várias gerações, nasciam cada vez mais descendentes com aquelas características de interesse. Quais características que poderiam ter sido utilizadas? O tamanho do animal, a pelagem, bem como o temperamento, se eles são mais comportados, se são mais agitados, como eles interagem com aquele meio. A confirmação de que todas essas espécies de cachorro pertencem, de todas essas raças de cachorro pertencem à mesma espécie, é que diferentes raças de cães podem se cruzar e gerar filhotes férteis. A variação genética entre as raças de cães é pequena em comparação a variação entre espécies diferentes, como cães e gatos, que aí sim pertencem a espécies diferentes. Então, a aparência física diferente não implica necessariamente ao pertencimento de uma outra espécie, como acabamos de perceber nesse exemplo, então, da espécie dos cães, o Canis lupus familiaris. Então, estamos falando do que a gente chama de especiação. No caso, agora vamos tratar sobre a especiação biológica. Essa especiação é aquela que ocorre quando populações de uma espécie, elas se tornam isoladas reprodutivamente. Então, o primeiro passo para o processo de especiação é esse isolamento reprodutivo, que vai impedir o fluxo gênico.
que é o fluxo gênico? É a troca de genes. Lembrando que genes são segmentos do nosso DNA capazes de conferir, né, de codificar uma informação funcional. Essa informação funcional, ela pode ser alguma das características físicas que podem ser visualizadas nos organismos, podem representar o funcionamento dos órgãos de maneira geral. Então, aquilo que a gente chama de gene é o que torna aquele organismo da maneira que ele é e a forma como ele funciona, bem como ele se comporta naquele ambiente, porque os genes podem influenciar também no comportamento. Então, quando ocorre esse isolamento reprodutivo, ocorre o impedimento dessa troca de genes entre as espécies, o que leva ao surgimento de novas espécies. Por quê? Uma espécie só pode ser considerada a mesma quando ela é capaz de cruzar e gerar descendentes férteis. Quando isso deixa de acontecer, está ocasionando esse processo chamado de especiação, que é o surgimento de novas espécies. Essa especiação biológica, ela pode ocorrer de duas formas: através do isolamento reprodutivo, que é, então, essas espécies perdem a capacidade de cruzar. Esse isolamento reprodutivo pode acontecer através de um processo chamado pré-zigótico. Nesse processo, o mecanismo que impede é o mecanismo que impede a fecundação, que podem ocorrer através de diferenças no comportamento de acasalamento desses organismos, bem como barreiras físicas entre eles e temporais, o que pode acontecer. Fisicamente, eles não conseguem, então, se acasalar. Então, vai impedir a formação, ou seja, vai impedir que ocorra a fecundação, essa reprodução entre as espécies. Temporais. Essas espécies, elas podem se reproduzir em períodos diferentes, ou seja, acasalam em diferentes estações. Uma espécie pode acasalar no verão, por sua vez, a outra espécie pode se acasalar no outono, impedindo, assim, essa estação de acasalamento concomitante, ou seja, ao mesmo tempo, se tornando, então, uma forma de isolamento reprodutivo entre elas. Temos ainda o isolamento reprodutivo pós-zigótico. Lembrando que essa palavra zigótico, ela se refere a zigoto, que é a célula inicial após ocorrer a fecundação. É a primeira célula de um novo organismo. Então, aqui, nesse processo pós-zigótico, está dizendo, significa que ocorre, então, após essa formação do zigoto, que vão impedir que essa gestação ela siga adiante, ou mesmo que essa prole ela seja fecunda. Então, esses mecanismos pós-zigóticos, eles são representados por barreiras que ocorrem após a fecundação, pois a fecundação é quando ocorre o encontro do gameta feminino com o gameta masculino, certo? Pode ser também através da inviabilidade do híbrido, que é o resultado do cruzamento entre espécies diferentes, resulta em um híbrido, que são descendentes que podem ser fracos ou até mesmo estéreis. Então, esse isolamento, quando a gente fala do isolamento pré-zigótico, eles podem ser demonstrados através de um isolamento chamado sazonal ou temporal, ou mesmo isolamento de habitat, que é o ecológico, onde parceiros que têm potencial de intercruzarem, eles não se encontram, devido a diferenças, por exemplo, na ocupação de habitats ou de épocas reprodutivas distintas, como nós falamos, estações diferentes, um se reproduz no verão, outro, por sua vez, se reproduz no outono, no inverno, então, estações de acasalamento diferenciadas. Por exemplo, podemos citar também organismos que vivem nas árvores e outros que vão viver já no chão da floresta. Isso também, então, é o habitat diferente que eles estão ocupando. Vai impedir que eles se acasalem, bem como alguns organismos podem ser mais ativos durante o dia, outros durante a noite. Então, isso são alguns desses exemplos, né, desse isolamento.
Temos ainda o isolamento etológico, também chamado como comportamental, onde parceiros em potencial se encontram, mas não copulam, devido a padrões de comportamento ou diferenças na produção e recepção de estímulos que vão levar os machos e as fêmeas à reprodução. Ou seja, não há o comportamento que vai levar ao interesse para a cópula, a reprodução. Existe principalmente nos vertebrados, que são os mamíferos, são os répteis, as aves, os anfíbios. Em particular, isso vai ocorrer dentre esses vertebrados nas aves, embora também seja conhecido que ocorra em vertebrados, a exemplo de alguns insetos. Temos ainda também o isolamento mecânico, que ocorre a tentativa de cópula, ou seja, a tentativa de reprodução, mas não há transferência de gametas, podendo ser devido à diferença nos órgãos reprodutores, que então não conseguem se adequar para que ocorra propriamente a fecundação. Esse é um mecanismo importante em artrópodes, com genitálias rígidas e exoesqueleto. Artrópodes, nós podemos citar, então, o grupo dos que tem os pés articulados, que é o que significa a palavra artrópodes. Temos os do mar, por exemplo, representando os siris, os caranguejos, os camarões, são alguns exemplos de artrópodes que eu posso citar para vocês. Mas também existem em gastrópodes e anelídeos hermafroditas, que são as minhocas, e os gastrópodes podem ser representados ali pelos caracóis e as lesmas. Já alguns exemplos que eu vou citar agora desse isolamento pré-zigótico, que impede, então, a formação do zigoto, ou seja, antes de ocorrer a fecundação, é o caso das rãs que vivem no mesmo ambiente, mas se reproduzem em épocas diferentes, onde há 2 grupos de rãs que são idênticas, mas uma delas se reproduz em um período reprodutivo, por exemplo, o início do inverno, e já o outro grupo, ela vai se reproduzir no mês da primavera, por exemplo. Temos ainda o exemplo de plantas que ocupam uma mesma área, mas que florescem em épocas diferentes. 2 grupos de plantas, como vocês podem visualizar na nossa imagem, que apresentam apenas diferenças aí em sua coloração e que elas não têm essa separação geográfica, ou seja, de regiões, mas a diferença que vai ocorrer entre elas é que uma vai se reproduzir, ou seja, florescer em junho, e por sua vez, em contrapartida, a outra vai florescer ali em outubro, que será então o seu período de reprodução. Certo? Então, são alguns exemplos de isolamento pré-zigótico, antes de ocorrer a fecundação. Já no isolamento pós-zigótico, ocorre o cruzamento. Contudo, os descendentes eles são estéreis. Esse isolamento pós-zigótico ele pode ocorrer por mortalidade gamética. Ocorre a transferência de gametas, que são as células reprodutoras, né, representados ali no caso dos organismos machos pelos espermatozoides, já no caso dos organismos fêmeas pelo ovócito 2, que quando é fecundado chamamos de óvulo. Mas não ocorre a fertilização, podendo ser devido a fatores fisiológicos, que impedem, por exemplo, a sobrevivência do gameta masculino no sistema reprodutor feminino. Então, ocorreu a troca, a cópula, mas não ocorre a fecundação. Esse processo existe em moscas do gênero Drosophila, que é a mosca das frutas, aquela mosca que fica ali ao redor das bananas que estão amadurecendo, por exemplo, em nossas casas, é um desses casos. E ela é muito comum também em peixes, devido ao fato da fecundação em peixes ser externa, na sua grande maioria, e os gametas se unirem na água. Em um segundo caso, pode acontecer esse isolamento, né, pós-zigótico através de mortalidade zigótica, ou seja, a mortalidade do zigoto, que é essa célula inicial de todos os organismos. Ocorre a fertilização, mas o zigoto morre. Esta morte pode ser causada pela inviabilidade do zigoto, acarretando irregularidade no seu desenvolvimento. Este processo também é muito comum em peixes
como fecundação externa, pois facilmente os gametas se misturam e a incompatibilidade genética, né, do pool genético entre esses organismos vai impedir o desenvolvimento do zigoto, que ele prossiga, então, o seu desenvolvimento para gerar esse novo organismo. O terceiro caso se chama inviabilidade do híbrido. O zigoto, ele sobrevive, mas o híbrido, ele é inviável devido à inferioridade adaptativa, ou seja, tem baixa expectativa de vida, morre precocemente, por exemplo, ou apresenta uma menor eficiência para a reprodução. Já no quarto caso, que é a esterilidade do híbrido, os híbridos eles são viáveis, mas parcialmente ou totalmente estéreis. Tal esterilidade pode ser causada devido à presença de gônadas anormais ou problemas decorrentes de meiose anômala. Já nesse último caso, a esterilidade do híbrido é o que eu trouxe como exemplo aqui para vocês. O cruzamento entre o cavalo, que é da espécie Equus cabalus, e a espécie do jumento, que é o Equus asinus. Então, o que acontece mais comumente é o cruzamento entre a égua, por isso temos aqui representado o indivíduo da espécie feminino, aqui o símbolo feminino. Então, a égua cruza com o jumento macho da espécie Equus asinus e o resultado desse cruzamento é o que nós chamamos de mula, quando esse descendente, no caso, é fêmea. Já quando gera um descendente do sexo masculino, no caso, é o que nós chamamos de burro. Então, aqui é como surge o burro e a mula. Mas, professora, quando é o cavalo macho que cruza com o jumento fêmea, qual que é o resultado desse cruzamento? Esse é o que ocorre, ele é mais incomum de acontecer. Mas o resultado desse cruzamento é o que nós chamamos de bardoto. E ele é mais incomum devido alguns problemas na hora da monta, ou seja, na hora da reprodução entre esses indivíduos, quando o cavalo é do sexo masculino e o jumento do sexo feminino. Então, o mais comum é a égua cruzar com o jumento e aí gerar a mula, no caso feminino, e o burro, quando é um descendente masculino. Já no caso da especiação ecológica, ela ocorre quando diferentes populações de uma espécie se adaptam a diferentes ambientes ou nichos ecológicos, resultando em divergências genéticas. Então, é quando as espécies elas se comportam de maneira diferente, que são os nichos ecológicos, ou quando esses ambientes são diferentes. E, eventualmente, quando ocorre esse tipo de especiação ecológica, vai surgir nova espécie, uma vez que estamos tratando do processo de especiação. Ela é o processo evolutivo em que novas espécies surgem devido à seleção natural, que favorece a adaptação a diferentes ambientes ecológicos. Essa adaptação leva a um isolamento reprodutivo entre as populações, impedindo que elas se cruzem e produzam descendentes férteis. Um exemplo comum é quando subpopulações de uma mesma espécie se especializam em diferentes nichos ecológicos, o que pode resultar em mudanças de comportamento e acasalamento. Isso ocorre em algumas espécies de peixes e também de insetos. O papel da seleção natural dentro desse processo de especiação ecológica. A seleção natural, ela favorece aqueles indivíduos que estão melhor adaptados ao seu ambiente específico, levando a diferenças genéticas e morfológicas, ou seja, tanto no pool genético, na sua informação genética, quanto nas características físicas desse organismo, que são as morfológicas, que vão ocorrer entre populações que habitam diferentes nichos. Então, especiação ecológica, lembrar de diferentes ambientes e nichos. Um exemplo são os ciclídeos africanos.
que são peixes que evoluíram em diferentes espécies adaptadas a ambientes específicos dentro dos lagos, como diferentes profundidades ou tipos de alimentação. A especiação nesses peixes envolve uma ação combinada de diversos fatores evolutivos, que incluem o isolamento geográfico e ecológico, que é a principal força por trás da diversificação é a criação de novas barreiras geográficas, por exemplo, como a formação de novos lagos ou a alteração de seu nível. O isolamento em nichos ecológicos específicos também impede o fluxo gênico, permitindo que as populações se diferenciem. Já pode ocorrer também a seleção sexual, onde a escolha de parceiros com base na cor da plumagem é um fator crucial. Isso vai ocorrer especialmente entre os ciclídeos do Lago Malawi. Então, na verdade, há diferenças na cor das escamas, da coloração, uma vez que nós estamos tratando de peixes. Essas espécies intimamente relacionadas coabitam a mesma área e vão diferir na coloração nupcial, ou seja, coloração no período de reprodução, que vai impedir que essas espécies elas se cruzem. Outros mecanismos que podem ocorrer são as pressões seletivas de alimentação e habitat, onde o ambiente ele exerce forte pressão seletiva, especialmente na dieta dos peixes. E isso foi um mecanismo que moldou a evolução da forma e do tamanho do corpo, bem como da boca e da mandíbula de diversas espécies para explorar diferentes fontes de alimento que estariam disponíveis nesses diversos lagos, como algas, moluscos ou outros peixes. Aqui nós temos alguns exemplos, então, de ciclídeos africanos. Existem mais de 1.300 espécies de ciclídeos, como vocês podem visualizar. Aqui temos 4 espécies representadas para vocês. Esses ciclídeos, a especiação neles envolve, então, a ação combinada de diversos fatores evolutivos, incluindo o isolamento geográfico e ecológico, que é a principal força por trás da diversificação, que é a criação de novas barreiras geográficas, como a formação de novos lagos ou a alteração de seu nível, bem como ocorre a seleção sexual e as pressões seletivas. Nesses ciclídeos, esses grandes lagos que ocorrem na África Oriental, a exemplo de Malawi, Tanganica e Vitória, são os locais mais estudados para a especiação desses ciclídeos, onde cada lago apresenta características únicas que moldaram a evolução de suas espécies. No caso do lago chamado Malawi, ele possui mais de 500 espécies desses ciclídeos africanos e muitas delas se diferenciam pela coloração do macho e pelo tipo de alimentação. Como vocês podem perceber, eles têm cores muito exuberantes. Já em um outro lago, o Tanganica é conhecido pela grande diversidade de estratégias de reprodução e, por sua vez, de comportamentos sociais que esses ciclídeos evidenciam. Já no Lago Vitória, ele passou por grandes flutuações no nível da água, levando à diversificação rápida de suas espécies. Atualmente, possui menos variedade de cores que os outros lagos citados, mas tem uma alta taxa de especiação. Já com relação à especiação morfológica, é aquela especiação identificada pela divergência nas características físicas, ou seja, a morfologia. Então, morfologia significa justamente essas características físicas evidenciadas pelos organismos que vão ocorrer entre populações e que vão resultar na distinção, ou seja, no surgimento de novas espécies. Aqui na imagem nós temos a representação, então, de 5 espécies de aves, onde um fator principal, além, claro, de sua coloração, é o formato do bico, pois esse bico, ele se especiou, na verdade, ele se diversificou em decorrência do tipo de alimentação que estava disponível em cada ambiente ao qual essas aves estavam inseridos. Nesse tipo de especiação, ocorreu o quê? Alterações na forma e na estrutura desses organismos que podem ser como exemplo, a cor,
o tamanho e a forma corporal. No caso dos organismos exemplificados na imagem, foi o formato do bico que se diversificou. Essas alterações, elas podem ser adaptativas, ou seja, conferir uma maior vantagem àquele determinado ambiente. E dessa forma, ao longo do tempo, levar ao isolamento reprodutivo, como eu já falei para vocês, fator-chave no processo de especiação, que resulta, então, na especiação, ou seja, no surgimento de novas espécies. Já a especiação morfológica, como falamos, quando ocorre para borboletas do gênero Heliconius, mostra uma grande variação nas cores e padrões de suas asas, levando à especiação baseada em preferências de acasalamento e adaptação a diferentes habitats. Vejam só, então, a representação desses diferentes espécies desse gênero Heliconius. Nesse caso, a especiação que ocorre nesse grupo está intimamente ligada a duas características principais: os padrões de cor das asas e a forma e o tamanho delas. Muitas espécies do gênero Heliconius são impalatáveis para os predadores, ou seja, têm um gosto ruim. Para evitar serem comidas, elas exibem padrões de cores de alerta chamativos, que é um fenômeno conhecido como apossematismo, que é uma estratégia evolutiva em que animais exibem cores vibrantes e chamativas para alertar predadores sobre sua toxicidade, periculosidade ou sabor desagradável. Assim, várias espécies desse gênero, elas são impalatáveis e ocorrem no mesmo ambiente, e elas evoluíram para exibir padrões de cores semelhantes, reforçando assim a mensagem de alerta para os predadores. A diferença nos padrões de cor entre as populações, muitas vezes controladas por um pequeno número de genes, atua como um mecanismo de isolamento reprodutivo. As diferenças e conexões entre essas teorias, quais são? Comparamos, então, as três abordagens. A especiação biológica foca no isolamento reprodutivo, a ecológica na adaptação a diferentes nichos e, por sua vez, a morfológica nas mudanças físicas que são observáveis. Estes processos não são mutuamente exclusivos e podem ocorrer simultaneamente em diferentes graus. A interação que ocorre entre esses processos, ela está onde uma mudança ecológica pode levar a diferenças morfológicas, que por sua vez podem resultar em isolamento reprodutivo, demonstrando a interconexão entre essas diferentes formas de especiação e ao surgimento das novas espécies, resultando na grande diversidade de vida que nós observamos no nosso planeta. E essa foi a nossa aula de hoje sobre especiação.